Fala pessoal, bora para mais um vídeo aí do nosso operacional. Pessoal, vamos fazer uma entradinha aqui, está habilitando uma entrada na estratégia Sniper, tá ok pessoal? Bora para mais um dia aí. Vou posicionar minha ordem de venda, ele deu uma puxada boa para baixo, então já vou deixar a ordem de venda primeiro. Depois se ele puxar para cima a gente posiciona a ordem lá, tá ok? Então esse candle aí, ele habilita uma entrada na estratégia Sniper. Na abertura do próximo candle, para o lado que ele romper, a gente vai junto com o preço, tá ok, pessoal? A gente observa aí que o mercado ele deu uma boa puxada, né, da abertura até agora, ele deu uma boa puxada para cima. E pode ser, né, a gente trabalha com probabilidades, a gente aqui não tem certeza de nada, então pode ser que ele venha corrigir metade desse movimento. Nessa correção, ele já atinge o nosso alvo, beleza, pessoal? Esse é o pensamento de agora, tá? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí. Já posicionei minha ordem de venda, ó, prontinho, tá? Bom, caso ele venha dar uma puxada para baixo com força e venha descer com tudo, eu já vou posicionar aqui também o meu alvo, tá? A gente vai buscar, ó, já vou posicionar aqui o meu alvo. Se ele descer com tudo aí nessa correção, a gente já finaliza a estratégia. Bom, pessoal, ativou a nossa entrada, estamos vendido, tá? Já posicionei o alvo. Só que ele vai para um lado, a gente já posiciona a ordem para o outro, porque ele tanto pode dar um estouro para baixo quanto para cima. Então a gente já tem que estar preparado, ó. Deu uma puxada boa para cima. Deu uma puxada boa para cima. O alvo da venda já está posicionado. Se ele voltar ali, a gente já atinge o nosso objetivo. E aqui em cima, reversão com 5. Tá ok, pessoal? Reversão com 5. E agora a gente deixa o preço trabalhar. Agora a gente deixa o preço trabalhar. Observa que ele só pescou a nossa ordem ali, tá voltando com tudo, né, pessoal? Então, é como eu disse, são probabilidades, né? É como eu sempre venho falando, quando você vai entrar numa estratégia, você já tem que saber, tem que ter estudado ela bastante para você saber o que você vai fazer. Porque a gente observa aí que tá dando errado. Então a gente tem que estar pronto para o momento que der errado. Então vamos trabalhar tudo com calma, viu pessoal? A gente tem que ser bastante paciente, não pode apavorar, fazer loucura. Tem aqui o processo de suboperações, mas eu estou fazendo essas operações aí levando em consideração quem está com baixo capital. Porém a gente recomenda aí no mínimo R$ 2.000, tá pessoal? Para cada mini contrato, para operar essa metodologia aí dos 15 minutos. Ainda mais a estratégia Sniper, que ela vai com... Você entra com 1, depois já vira com 5. Então 1 com 5 já são aí 6 contratos, né? 6 contratos aí que você vai gastar. Se não pagar, quando reverte de novo, você vai pesar mais um pouco a mão. Então tá vindo contra, a gente trabalha com calma, viu pessoal? Caso ele dê uma boa puxada, continue esse movimento de alta, aí a gente vai com ele já em direção ao alvo. Caso ele dê um estouro e vai com tudo, né, pessoal? Se ele não for e ficar trabalhando, aí a gente vai ver o que faz para poder melhorar a operação. Então você observa, pessoal, que nem sempre, tá, o preço ele pega a sua ordem e já vai direto ao alvo. Às vezes ele faz isso aí que ele fez, ó. Só que não podemos aqui, pessoal, se antecipar aos movimentos, tá? Só quando ele pegar a ordem lá que ele vai caracterizar a reversão. Se faltar 5 pontos e voltar tudo, não reverteu. Às vezes ele vai com tudo para cima, a pessoa reverte antes, e aí ele volta de novo para baixo. Ó, agora realmente ele reverteu, tá pessoal? Realmente reverteu. Agora, o que acontece? Geralmente eu opero assim, entrada, primeira reversão, segunda reversão. A partir da segunda reversão eu já começo a fazer suboperações, aí eu já procuro sair de qualquer forma, com menor prejuízo ou possível gainzinho ali, mas enfim, tudo vai depender da análise, da movimentação do preço, tá ok pessoal? Vamos dar uma pausa aqui, porque a gente já viu que deu tudo errado aí, mas vai ficar dessa forma aí. Caso ele venha reverter, ele pegou, observa bem, ele pegou a nossa entrada de venda, então ele deu a primeira reversão na compra. Agora eu vou posicionar embaixo 15 contratos, porque se ele reverter, na estratégia original a gente teria que reverter com uma quantidade maior de contrato. Porém, como eu vou fazer suboperações, aí na segunda reversão já vou reverter no cálculo de 3, tá?
Então eu vou reverter com 15. Ó, já tá vindo contra, tá? Já tá vindo contra. Não faço suboperações aqui, tá, pessoal? Deixa o preço trabalhar. Eu acredito agora bastante que ele vai para cima, porque ele deu uma puxada muito forte para cima, né? Então, desde a abertura, ele tá mostrando pra gente que é para cima mesmo. Mas a gente tem que trabalhar conforme a estratégia. O preço vai trabalhando, a gente vai agindo, reagindo conforme os parâmetros da estratégia, tá, pessoal? Vou dar uma pausa aqui, já já a gente volta. Pessoal, voltando aqui, mostrando para vocês que eu já posicionei a minha ordem de virada de mão com 15 contratos. Na estratégia Sniper seria uma quantidade maior, porém a partir da segunda eu já começo a fazer suboperações, então eu coloquei uma quantidade menor, porque a partir dali eu já começo a trabalhar o preço. Mas eu vou colocar aqui, pessoal, mostrar para vocês aqui, eu vou colocar uma ordem aqui com 3 contratos, por quê? Porque eu passo, caso ele venha a pegar, né, claro, minha ordem aqui com 3, eu passo a ficar positivo e seria como se eu tivesse entrado na vantagem. Porque se ele pegar minha ordem com 3, eu fico com um contrato, já fico positivo, e aí eu sigo na operação como se fosse a primeira entrada, entendeu? Parece complicado, mas não. Seria como se eu tivesse entrado na reversão, na primeira reversão, tá ok? Então ele pegando essa ordem minha de 3 contratos, lá embaixo, ao invés de 15, eu já posiciono a minha ordem lá com 5, que seria como se eu estivesse entrando agora na estratégia, porém na vantagem. Eu volto aos parâmetros originais da primeira entrada da estratégia, tá? Então mais ou menos, parece complicado, mas não. Seria como se eu não tivesse entrado vendido e tivesse entrado agora comprado, porém na vantagem. E caso ele venha reverter, eu utilizo os parâmetros como se fosse já é a primeira reversão, mas saindo com 3 aqui, eu alivio a mão aqui da alavancagem. Então aliviando e ficando com um contrato só na estratégia, eu já posso aguardar que ele vai em direção ao alvo. O alvo fica posicionado lá, tá? Mas se ele pegar essa ordem e me tirar com 3 e não reverter e continuar puxando para cima, aí eu vou até o final com um contrato só, tá? Tá vindo contra aí, se ele reverter, aí não tem como, aí a gente vai reverter com 15 mesmo. E aí a gente sai, ou se ele dá uma puxada boa para baixo, a gente sai no melhor ponto, né? Já que a gente está alavancado agora. Na alavancada a gente tem que aliviar a mão na primeira oportunidade, ou então zerar a operação. Então agora a gente vai aguardar. Esse é o pensamento de agora, tá, pessoal? Se ele vier para cima e ele me tira com 3, eu volto aos parâmetros originais da estratégia. Aquela ordem com 15 eu volto ela para 5, tá? Porque eu vou ficar comprado com 1 e a ordem de reversão com 5, tá? Ó, tá vindo a favor. Eu preciso positivar aí, né? Eu preciso positivar. Eu acho que eu vou ter que puxar essa ordem aqui um pouquinho para cima, que ali onde ela tá, ela não vai dar para positivar não. Então vou ter que colocar ela aqui, ó. Vou ter que posicionar ela aqui, que aqui eu já fico positivo na operação, tá? Então é isso aí, pessoal. Me tirando dessa, como eu já estou alavancado aí, então ela me tira aí com 3 contratos e eu fico rumo ao objetivo da estratégia com um contrato só, tá? Aí ele vai me dar a opção de sair com, caso ele continue puxando para cima, ó, pegou minha ordem. Então agora, pessoal, qual que é o pensamento? Eu estou com os parâmetros originais da estratégia, tá? Essa ordem de 15 aqui, eu agora volto ela aos parâmetros da estratégia. Porém, seria como se eu tivesse entrado aqui na vantagem, tá? Seria como se eu tivesse entrado na primeira reversão com um contrato só. Observa lá o financeiro, que nós já estamos positivo, tá? E agora eu estou na estratégia, né? Caso ela venha reverter, já será a segunda, porém eu não vou estar alavancado mais. Eu já vou reverter com o alvo, com a quantidade aqui de contratos da primeira entrada. Eu já estou na reversão, mas vou reverter nos parâmetros da primeira entrada, como se fosse a primeira entrada, entendeu? Enquanto o preço trabalha aí, pessoal, deixar o muito obrigado aí pra galerinha que tá passando por aí, né? Chegou por aí agora foi o Vladimir. Fala, meu querido, beleza? Seja bem-vindo aí, amigão. Crisnaldo também tá por aí, sempre comentando. O Ronaldo, Gustavo,
Agora falar sobre o trade consistente. Um amigo aí que deixou nos comentários aí o trade consistente. Meu amigão, eu não conheço essa estratégia ainda, o rei da selva parece que você falou, né? Eu não conheço ela ainda, porém, através do seu comentário, eu fui ver alguns vídeos, ou vi um vídeo só, né? Eu acredito o seguinte, pelo pouco que eu vi, eu posso estar enganado, mas num vídeo que eu vi, ele falou sobre regiões, e ele falou sobre a região neutra. Isso aí leva a gente a crer que ele utiliza um tempo maior, porém a estratégia seria quase que ali semelhante à FireMate, tá? A FireMate é que trabalha com zona neutra, as zonas, né? Seria a zona de ataque, proteção e defesa. Essa aí é usado na UFC, essas regiões, né? Mas na FireMate é mais ou menos isso. Região de zona neutra e tal, né? Então, por ele ter mencionado essa região no operacional que eu vi, eu acredito que ele esteja utilizando algo semelhante aí a FireMate. Claro que a gente deveria ver como é que é a estratégia operacional. Tem até um amigo aí que ele tem bastante cursos, né? Eu posso ver com ele lá se ele consegue pra gente. Porém, essa estratégia eu ainda não conheço, tá? Quem deixou nos comentários aí que é uma estratégia muito interessante foi o trade consistente. Então, meu amigão, eu ainda não conheço, tá? Posso ir atrás para ver, mas o vídeo que eu vi, conforme você falou que estava no YouTube, eu fui atrás de ver. Então, em um determinado momento, ele fala em região zona neutra. Então, isso aí leva a gente a crer que tem algo a ver com a FireMate, tá? Mas é assim, um operacional que a gente tem que pesquisar para saber, né? Então, eu ainda não conheço, tá? Se eu te falar que eu conheço aí, eu estaria mentindo, ainda não conheço. Beleza? Então é isso aí. E no mais, muito obrigado, né? Trade consistente, a galerinha que tá comentando aí, muito obrigado mesmo. Pessoal, vou dar uma pausa aqui, tá? Pode observar e depois pode voltar o vídeo, que eu não vou mexer em nada aqui, vai ficar dentro desses parâmetros. Qualquer mexidinha aqui, eu já volto o vídeo aqui, beleza? Já já a gente volta. Pessoal, voltando o vídeo aqui, eu vou fazer a compra de um contratinho, tá? Qualquer coisa, se der errado, a gente reverte lá embaixo com 10, tá? Então vou fazer a compra aqui de um contratinho, ó, para tentar melhorar um pouquinho ainda mais o meu financeiro, tá? Já que o preço está travado aí. Então, ó, já comprei um, vou sair desse um aqui, tá? Então ele pegando a minha ordem aqui, eu sigo na operação com os parâmetros originais, tá? Mas caso ele venha descer com tudo, aí como eu tô com 2 contratos, aí eu vou reverter com 10, tá? Isso porque a gente está trabalhando o preço. De leve, tá, pessoal? O pensamento é o seguinte, como ele está travado aí, dá pra gente pegar um movimentinho dele aqui, né? Tirar uma pequena vantagem, já que ele está atacando de um lado para o outro aí, né? Isso é o que a gente pensa, né? Então eu vou virar aqui, ó, e vou colocar uma ordem com 10, tá? Então se ele vier com tudo aí para baixo, como a gente está com 2 contratos, aí eu vou reverter com 10. E aquele pensamento, tá, pessoal? Ó, já saiu, tá? Já tirou a gente daquele um contrato, já melhorou lá o meu ponto de entrada. Então eu volto aqui para baixo com a ordem com 5 contratos. Voltei, né? Peguei uma pequena vantagem desse movimento. E caso ele venha reverter, os parâmetros originais, tá? Eu reverto com 5. Posicionar a ordem aqui certinho, tá? Então nessa oscilação do preço aí eu peguei uma certa vantagem. E agora eu vou aguardar, pessoal. Ou ele vai em direção ao alvo ou ele reverte, tá? Vamos deixar o preço trabalhar aí agora, tá ok? Já já a gente volta. Beleza, pessoal? Voltando aqui, o preço está bem próximo de atingir o nosso alvo, tá? O alvo da estratégia. A gente aguarda que ele venha atingir, tá bem próximo ali, já daria até pra gente zerar, né? Mas atingiu, beleza? Final de operação, a gente zera essa ordem aqui, vai ficando por aqui. Por hoje é só, um abraço e tudo de bom!